E aí, galera, beleza? Gustavo na área. E hoje a gente vai embarcar numa jornada daquelas, explorando alguns dos mistérios e maravilhas mais insanos que o nosso mundo e o universo têm para oferecer. Sabe aquela pulga atrás da orelha, aquela coceirinha de curiosidade que não te deixa em paz? Pois é. Hoje a gente vai coçar essa curiosidade juntos. Preparem-se para ter a mente explodida, com fatos que vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia. Porque o que eu separei para vocês hoje é de cair o queixo, sério mesmo. Você sabia que existe um lugar na Terra onde as bússolas enlouquecem, apontando para todos os lados, como se estivessem dançando uma música que só elas ouvem, deixando navegadores experientes completamente perdidos? E que tal mestres do disfarce marinho que fariam qualquer camaleão sentir inveja, mudando de cor e textura em um piscar de olhos? Ou um planeta aqui pertinho, no nosso sistema solar, onde o dia é mas tão longo que você poderia comemorar seu aniversário várias vezes antes dele sequer pensar em acabar? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas eu garanto pra vocês, a realidade, muitas vezes, supera, e muito, a ficção que a gente vê por aí. Então, se você é do tipo que adora um bom mistério, uma curiosidade científica daquelas que te deixam de queixo caído, ou simplesmente quer aprender algo novo e fascinante enquanto se diverte, você veio ao lugar certo. Pega a pipoca, se ajeita na cadeira, porque a nossa viagem pelo incrível está prestes a começar. Vamos desvendar juntos segredos que desafiam a nossa compreensão e maravilhas que nos lembram o quão extraordinário é o universo em que vivemos. Estão prontos para ter a mente expandida? Bora nessa que o conhecimento não espera. Fala sério, quem nunca ouviu falar do Triângulo das Bermudas, né? Aquele pedacinho sinistro do Oceano Atlântico, estrategicamente localizado ali entre a Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, que parece ter um apetite insaciável por engolir navios e aviões, como se fosse um portal para outra dimensão. É tipo o pesadelo de qualquer capitão ou piloto que se preze. Por décadas, esse lugar tem sido palco de desaparecimentos tão bizarros, tão inexplicáveis, que alimentaram todo tipo de teoria da conspiração. Desde portais dimensionais e buracos de minhoca, até abduções alienígenas e monstros marinhos gigantescos escondidos nas profundezas. Histórias de embarcações que sumiram sem deixar vestígios, nem mesmo um pedido de socorro desesperado, e aviões que simplesmente evaporaram do radar em céus aparentemente limpos. É de arrepiar só de pensar, não é mesmo? A gente fica imaginando o terror dessas pessoas. A lista de vítimas desse mistério aquático é longa e cheia de casos emblemáticos que até hoje intrigam pesquisadores e curiosos. Um dos mais famosos, e que virou quase uma lenda urbana, é o do voo 19, em dezembro de 1945, quando 5 bombardeiros TBM Avenger da Marinha dos Estados Unidos desapareceram durante um voo de treinamento de rotina. E o mais bizarro, o hidroavião Martin PBM Mariner, enviado com uma tripulação de 13 homens para procurá-los, também sumiu dos radares e nunca mais foi encontrado. Tipo, como assim? Desapareceram 2 vezes? Outro caso que marcou época foi o do USS Cyclops, um navio cargueiro gigante da Marinha Americana que, em março de 1918, com mais de 300 pessoas a bordo e carregado de minério de manganês, desapareceu sem deixar absolutamente nenhum rastro, nenhum destroço, nenhuma mancha de óleo, nenhuma mensagem de SOS. Simplesmente, puf, sumiu no ar, ou melhor, no mar. É o tipo de coisa que faz a gente pensar que forças estranhas e poderosas estão em jogo naquela região específica do planeta. Mas aí você pensa, ah, Gustavo, isso é tudo lenda, folclore, coisa para assustar criança ou vender livro. Calma lá, meu amigo. Embora muitas histórias tenham sido, sim, exageradas ou até mesmo inventadas ao longo dos anos, a ciência também tem algumas cartas na manga para tentar explicar esses sumiços de forma mais racional. Uma das teorias mais aceitas, e que faz bastante sentido quando a gente analisa os dados, aponta para anomalias magnéticas bizarras na região. Imagina só, você está navegando tranquilamente, confiando cegamente na sua bússola, e de repente ela começa a pirar, a agulha girando descontroladamente, apontando para qualquer lugar, menos para o norte magnético. Isso poderia desorientar completamente até os navegadores mais experientes, levando-os para rotas perigosas, tempestades inesperadas ou áreas de recifes traiçoeiros. Alguns cientistas também falam sobre a liberação súbita e massiva de gás metano do fundo do mar, que, ao subir, criaria bolhas gigantescas
que poderiam diminuir drasticamente a densidade da água, fazendo com que navios perdessem a flutuabilidade e afundassem num piscar de olhos, sem chance de reação. Loucura, né? Mas cientificamente plausível. Agora, saindo das águas misteriosas e muitas vezes traiçoeiras do Triângulo das Bermudas, vamos mergulhar num outro tipo de enigma marinho, mas dessa vez um enigma vivo, pulsante e absolutamente fascinante. Os polvos. Cara, esses bichos são simplesmente sensacionais, verdadeiros alienígenas dos nossos oceanos. Se existisse um Oscar da natureza para melhor camuflagem ou melhor ator coadjuvante do ecossistema marinho, com certeza os polvos estariam sempre entre os indicados e provavelmente levariam o prêmio para casa todo ano, sem contestação. Eles não são apenas incrivelmente inteligentes, e bota inteligentes nisso, já que conseguem resolver quebra-cabeças complexos, abrir potes com tampa de rosca para pegar comida e até usar ferramentas improvisadas como conchas para se proteger, mas também são verdadeiros artistas da transformação, capazes de mudar sua aparência de formas que desafiam a nossa imaginação e até mesmo a tecnologia humana. Vocês não têm ideia do nível de sofisticação e da velocidade com que a camuflagem desses moluscos cefalópodes funciona. Algumas espécies de polvo, como o famoso e quase inacreditável polvo mímico, encontrado nas águas da Indonésia, não só mudam de cor em uma fração de segundo, mas também de textura da pele, ficando lisa como uma pedra ou áspera como um coral, e até de formato do corpo para se misturarem perfeitamente ao ambiente ao seu redor. Eles podem imitar uma rocha coberta de algas, um pedaço de coral colorido e vibrante, ou até mesmo outros animais marinhos, como o venenoso peixe-leão, a serpente marinha ou um linguado, para enganar predadores famintos ou se aproximar sorrateiramente de suas presas desavisadas. É como ter um superpoder de invisibilidade e metamorfose ao mesmo tempo, um verdadeiro mutante da vida real. Eles possuem milhões de células especiais na pele chamadas cromatóforos, que são como pequenos sacos elásticos cheios de pigmento, preto, marrom, laranja, vermelho ou amarelo, que eles podem expandir ou contrair individualmente e em conjunto, controlados diretamente pelo cérebro e pelos olhos, que são super desenvolvidos. Imagina a cena. Um polvo está tranquilão no fundo do mar, explorando um recife, e de repente, um tubarão faminto ou uma moreia curiosa aparece farejando um lanchinho. Em um piscar de olhos, literalmente, o polvo analisa o entorno, as cores predominantes, as texturas das rochas e corais, as sombras projetadas pela luz que filtra da superfície, e pá! Ele se transforma, desaparecendo completamente contra o cenário, como se fosse um fantasma. O predador passa reto, confuso, sem nem desconfiar que o seu almoço estava bem ali, na sua frente, imóvel e perfeitamente disfarçado. Essa habilidade espetacular não é só para defesa. Não, seria um desperdício de talento. Eles também usam essa maestria toda para caçar, se aproximando de peixinhos distraídos, caranguejos e outros pequenos crustáceos como se fossem apenas mais uma parte inofensiva do ambiente. É uma verdadeira aula de adaptação evolutiva e sobrevivência, mostrando como a natureza é incrivelmente criativa, eficiente e, por que não dizer, artística. Esses bichos são os verdadeiros ninjas aquáticos. Beleza, já falamos de mistérios oceânicos profundos e de mestres da camuflagem marinha que parecem saídos de um filme de espionagem. Agora, que tal a gente dar um pulinho ali no nosso vizinho cósmico, o planeta Vênus? E preparem-se, porque Vênus tem uma particularidade astronômica que vai dar um nó na cabeça de vocês. Uma verdadeira quebra de paradigma sobre como o tempo funciona em outros mundos. Sabe aquela sensação de que o dia está se arrastando, que a aula não acaba nunca, ou que a segunda-feira parece ter 72 horas? Pois é, em Vênus, isso não é só uma sensação subjetiva, é a mais pura e bizarra realidade. Esse planeta, muitas vezes chamado carinhosamente, ou nem tanto, de irmão gêmeo da Terra por causa do tamanho, massa e composição rochosa semelhantes, guarda um segredo temporal para lá de esquisito. Um único dia venusiano é mais longo, bem mais longo, do que um ano venusiano inteiro. Pode parecer completamente contra-intuitivo, né? A gente está tão acostumado com o ritmo da nossa querida Terra, onde um dia tem aproximadamente 24 horas, o tempo de uma rotação completa em seu eixo, e um ano tem cerca de 365 dias, o tempo de uma translação completa ao redor do Sol. É o nosso padrão, o nosso normal. Mas em Vênus,
A coisa é drasticamente diferente, invertendo essa lógica que nos é tão familiar. O planeta gira em torno do seu próprio eixo, o movimento que define a duração de um dia, de forma incrivelmente lenta, quase preguiçosa. Tão lenta que um dia sideral por lá, ou seja, o tempo que ele leva para dar uma volta completa em si mesmo em relação às estrelas distantes, dura cerca de 243 dias terrestres. Agora, segura essa, o tempo que Vênus leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, ou seja, um ano venusiano, é de aproximadamente 225 dias terrestres. Sacaram a bizarrice cósmica? O dia, 243 dias terrestres, é mais longo que o ano, 225 dias terrestres. Que loucura! Isso significa que, se você por algum milagre conseguisse sobreviver na superfície infernal de Vênus, veria o Sol nascer, e ele demoraria uma eternidade para cruzar o céu e finalmente se pôr. Você poderia assistir a várias temporadas da sua série favorita antes do anoitecer. E o mais doido, Vênus tem uma rotação retrógrada, ou seja, ele gira no sentido horário, contrário ao da maioria dos outros planetas do nosso sistema solar, incluindo a Terra, que giram no sentido anti-horário. Então, lá em Vênus, o Sol nasce no oeste e se põe no leste, totalmente o oposto do que estamos acostumados. Além dessa peculiaridade temporal e rotacional, Vênus é um lugarzinho bem inóspito, viu? Com uma atmosfera super densa e pesada, composta principalmente de dióxido de carbono, que gera um efeito estufa descontrolado e brutal, e temperaturas na superfície que chegam a mais de 460 graus Celsius, o suficiente para derreter chumbo. Definitivamente não é um lugar para passar as férias de verão, mas é, sem dúvida, um exemplo fascinante de como os planetas podem ser incrivelmente diversos, estranhos e cheios de surpresas cósmicas. E aí, curtiram essa viagem alucinante por alguns dos cantos mais intrigantes do nosso planeta e universo? Do Triângulo das Bermudas, com seus mistérios passando pela genialidade dos polvos, até a estranheza temporal de Vênus. É incrível parar para pensar na quantidade de coisas fascinantes que existem por aí, escondidas nas profundezas dos oceanos, nos cantos remotos do espaço ou até mesmo debaixo dos nossos narizes. Cada mistério desvendado, cada curiosidade aprendida, é como uma pequena luz que se acende iluminando o vasto oceano do conhecimento. A verdade é que o mundo é uma caixinha de surpresas sem fim e o universo, então, nem se fala. É um playground gigantesco para a nossa curiosidade. Desde as profundezas abissais dos oceanos até os confins do espaço sideral, há sempre algo novo para nos maravilhar. E o mais legal é que a gente pode fazer essa jornada juntos, aqui no canal. A curiosidade é o motor que nos impulsiona, e o conhecimento é o combustível. Então, fica aqui o meu convite. Continuem curiosos, continuem explorando. Curtiu essas curiosidades? Deixe nos comentários qual mais te surpreendeu e compartilhe com os amigos para espalhar o conhecimento. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de dar aquela força com o like. A gente se vê na próxima, com muito mais mistérios para desvendar. Valeu, galera, e até mais!